Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula referente aos hormônios da tireoide. Eu sou a professora Luciene Catar e vou explicar, esse assunto tão importante para toda a área da saúde nesse momento. Espero que gostem e aproveitem para se inscrever no canal e deixar seu like. Bem, para começar a nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre os tópicos que a gente vai trabalhar nesse momento, né? Inicialmente, é importante a gente falar do eixo hipotálamo-hipófise-tireoide. A seguir, a gente vai falar um pouquinho sobre a localização e a estrutura da glândula tireoide. Vamos descrever a estrutura dos folículos tireoidianos ou tireoides. Vamos falar um pouquinho sobre as células foliculares e o seu processo de formação dos hormônios tireoidianos, o mecanismo de ação desses hormônios e as ações dos hormônios tireoidianos nas células-alvo. Vamos seguir essa linha de raciocínio e para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre a glândula tireoide, que está sobre controle do eixo hipotálamo-hipófise-tireoide, né? Como dito na aula referente ao eixo hipotálamo-hipofisário, o hipotálamo produz o hormônio TRH, que é o hormônio liberador de tireotrofina. Esse hormônio cai no sistema porto-hipofisário e vai agir em células da adenipófise chamadas tireotrófos. Esses tireotrófos são células responsáveis por produzir e secretar o TSH, hormônio estimulante da tireoide, que cai na circulação sistêmica para estimular a tireoide a produzir e secretar seus próprios hormônios, que são os famosos T3, triodotironina, e T4, tiroxina. Bom, nós vamos ter a chance de estar falando mais sobre esse eixo adiante, e esse slide ele serve especificamente para a gente colocar algumas características da glândula tireoide que são importantes para a gente entender a fisiologia ou o funcionamento da mesma. Em relação à localização, é facilmente localizável a tireoide porque ela se encontra anteriormente à traqueia. Ela possui dois lobos conectados por um istmo e no interior dela nós vamos ter estruturas esféricas chamadas folículos tireoides. Bom, vamos ver uma figura que vai ficar mais fácil, né? Referente a essas informações que eu já dei previamente. Essa primeira figura é a figura referente ao eixo hipotálamo-hipófise-tireoide. Bom, aqui no meu pointer, eu consigo mostrar para vocês aquilo que eu disse previamente. O hipotálamo é uma região do diencéfalo, ou seja, do nosso cérebro, que integra função nervosa e função endócrina. Em relação à sua função endócrina, o que nós podemos dizer é que certos núcleos hipotalâmicos produzem hormônios que vão regular a produção e a secreção de hormônios por parte da adenipófise. A adenipófise é parte da hipófise, que é a glândula mestre do corpo, né? Então, nessa figura aqui, a gente consegue localizar melhor o hipotálamo na região do diencéfalo e a hipófise, né? E aqui a gente tem uma ampliação desse contato entre o hipotálamo e a hipófise. Lembrem-se que a gente já tem aqui no canal uma aula sobre o eixo hipotálamo hipofisário. E nessa aula eu detalho que a hipófise, que é considerada a glândula mestre do corpo, pelo fato dela produzir e secretar hormônios que controlam várias outras glândulas do nosso corpo, né? Ela recebe controle hipotalâmico, principalmente na sua parte anterior, que é a adenipófise. Como que é feita a comunicação, do hipotálamo com a adenohipófise, Existe uma rede de vasos sanguíneos, chamado sistema porto-hipofisário, que vai levar os hormônios produzidos pelo hipotálamo diretamente pela circulação sanguínea para agir em células específicas da adenipófise. Então, vamos voltar aqui para o nosso esquema para ficar mais fácil, Lá no hipotálamo a gente tem
a produção e secreção do hormônio liberador de tireotrofina. Esse hormônio, então, cai no sistema porta-hipofisário, que é essa rede de vasos sanguíneos que vai direto para a adenohipófise, estimular a adenohipófise a secretar o TSH. É qualquer célula da adenohipófise que secreta TSH? Não. É somente células chamadas tireotrófos, que tem na sua membrana receptores para o TRH. Então, o TRH liga no receptor do tireotrófo da adenohipófise, fazendo com que ele secrete na circulação sistêmica o TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide ou tireotrofina. Caindo na circulação sistêmica, esse hormônio vai chegar até a tireoide, que é a glândula, né, que tem um formato de H ou de borboleta na região do pescoço, induzindo a síntese e a secreção dos hormônios tireoidianos, que é o T3 e o T4. Esses hormônios na circulação sistêmica vão encontrar órgãos-alvo e vão regular o metabolismo, o crescimento e todo o desenvolvimento, né? Praticamente todas as células do nosso corpo são células-alvo para os hormônios tireoidianos. Aqui a gente pode ver a tireoide, anteriormente a traqueia. Conseguimos ver os dois lobos conectados por um istmo, como dito anteriormente. Essa figura aqui tem uma visão mais ampliada da tireoide. Aqui tem os dois lobos conectados por um istmo e o posicionamento, a localização anatômica dessa glândula anteriormente à traqueia, né? Essa glândula que possui os folículos tireoidianos ou tireoides, e cada folículo tireoidiano tem a célula folicular, que vai produzir e secretar esses dois hormônios cuja fórmula bioquímica está aqui, né? Aqui a gente tem a triiodotironina, que é o T3. Essa sigla T3 tem a ver com os 3 iodos presentes em sua estrutura, um aqui, um aqui, um aqui, né? E a tiroxina, também chamada de tetraiodotironina, porque tem 1, 2, 3, 4 iodos em sua estrutura. Observe que esses hormônios são derivados de um aminoácido específico, que é a tirosina, né? Então, a glândula tireoide precisa aí desse aminoácido para construir, para sintetizar os hormônios tireoidianos, que por sua vez tem um papel muito importante em várias funções, na regulação de várias funções do nosso organismo. Bom, como que ocorre a formação dos hormônios tireoidianos, né? O T3 e o T4 apresentados anteriormente. Primeira coisa, T3 e T4 tem a ver com a quantidade de iodos presentes na molécula desses hormônios, né? Então, existem 3 iodos na molécula de T3 e 4 na molécula de T4. Ou seja, a primeira coisa que a célula folicular dos folículos tireoides tem que receber é o iodo vindo da dieta, né? E então, a absorção do iodo pelas células foliculares seria o primeiro passo para que ocorra uma síntese e uma secreção eficaz dos hormônios tireoidianos. O segundo passo é o seguinte: eu tenho que ter onde ligar esse iodo. E esse iodo, ele vai se ligar a uma proteína rica em resíduos do aminoácido tirosina, que é a tireoglobulina. Então, vamos lá montar nossa historinha, né? Então, a célula folicular, ela primeiro absorve o iodo que você ingeriu. A seguir, esse iodo vai se ligar nas moléculas de proteína chamada tireoglobulina, ou seja, a célula folicular precisa produzir essa tireoglobulina, no processo que a gente sabe que é comum à síntese de todas as proteínas, né? Onde a gente tem a transcrição, que ocorre lá no núcleo. A partir do DNA forma-se um RNA mensageiro que sai do núcleo, e no citoplasma ocorre a tradução, que é a síntese de uma proteína a partir do RNA mensageiro nos ribossomos, né? E a gente sabe que quando a proteína é uma proteína para exportação, ela é sintetizada em ribossomos aderidos ao retículo endoplasmático. Então, a tireoglobulina é sintetizada na célula folicular porque ela possui vários resíduos do aminoácido tirosina, onde o iodo vai se ligar.
né, para que essa tireoglobulina iodada seja a forma de armazenamento do T3 e do T4. Bom, o TSH, dito anteriormente, que é o hormônio estimulante da tireoide, ou tireotrofina, ele é secretado pela adenipófise, né? E ele estimula tanto o transporte de iodo para dentro da célula folicular, estimula a produção da proteína tireoglobulina pela célula folicular e da enzima peroxidase, que vai colocar o iodo no grau correto de oxidação para se ligar à tireoglobulina, né? Além disso, o TSH estimula a liberação dos hormônios tireoidianos, ou seja, para que a célula folicular da tireoide consiga sintetizar os hormônios tireoidianos, precisa que primeiro o TSH vindo da adenipófise se ligue a seus receptores de membrana e estimule todo esse processo de absorção de iodo, formação de tireoglobulina e ligação do iodo nessa tireoglobulina, assim como a secreção dos hormônios na corrente sanguínea. E para o TSH ser liberado é necessário o TRH, que vem via sistema porta do hipotálamo, né? Bom, aqui nessa figura a gente consegue ver o interior da tireoide, né? O interior da nossa glândula tireoide é formada por várias dessas estruturas esféricas aqui, chamadas folículos tireoidianos ou folículos tireoides. Observe que esses folículos tireoides são estruturas arredondadas, circundando uma cavidade aqui, onde vai ficar armazenado o precursor dos hormônios tireoidianos, que é a tireoglobulina iodada. Quem vai estar revestindo nessa cavidade folicular? As células foliculares. Então, cada célulazinha dessa aqui é uma célula folicular e ela tem toda a maquinaria para estar produzindo os hormônios tireoidianos. Observe que a glândula tireoide é altamente vascularizada, né? Então, essa vascularização ela é muito importante, não só para que os hormônios tireoidianos sejam secretados rapidamente na corrente sanguínea, mas também para que os aminoácidos necessários para a síntese de tireoglobulina sejam absorvidos, o iodo necessário para a síntese dos hormônios tireoidianos seja absorvido, né? E a gente pode ver que as células foliculares, que são essas aqui que circundam a cavidade folicular, elas estão em íntimo contato com esses vasos sanguíneos, né? Então, ela vai ter uma membrana em contato com o vaso e uma membrana aqui embaixo em contato com a cavidade folicular. Por que que isso é importante? Porque nós vamos ter transportes específicos nessa extremidade aqui da membrana em contato com o vaso sanguíneo para captar o iodo, né? E nós vamos ter essa outra membrana em contato com a cavidade folicular para exportar aqui a tireoglobulina e o iodo para formar a tireoglobulina iodada que será armazenada aqui dentro dessa cavidade, né? A gente pode ver isso melhor olhando alguns detalhes dessa célula folicular, né? Então, aqui a gente tem a célula folicular, aqui a gente vai ter a membrana da célula folicular, né? E aqui em azul clarinho ou verde, a gente tem a cavidade folicular repleta de colóide, né? O que que a gente vai ver? Essa membrana aqui, que eu tô passando o cursor, é a membrana que está em contato com os vasos sanguíneos. Então, aqui nessa membrana, a gente vai ter os receptores para o TSH, né, que é o hormônio estimulante da tireoide, e vamos ter as bombas de iodeto, que vão capturar o iodo, que vai sofrer um processo de oxidação desse íon iodeto, para que ele se torne a molécula de iodo que vai se ligar na tireoglobulina para formar tireoglobulina iodada, que é uma reserva de hormônios tireoides armazenados na cavidade folicular. O que a gente tem que entender então que, assim como eu tenho aqui nessa membrana, né, transportadores de iodo, as bombas de iodo para colocar o iodo aqui para dentro, e esse iodo vai sofrer ação enzimática para poder ficar
pronto para ligar na tireoglobulina, essa figura nos mostra aquele processo de síntese de tireoglobulina dentro da célula folicular, né? Nós sabemos que todo processo de síntese proteica começa no núcleo, com o processo de transcrição, onde a partir do DNA é formado um RNA mensageiro que sai do núcleo e vai, então, ser traduzido, né? Essa tradução para proteínas que serão exportadas é feito pelos ribossomos aderidos ao retículo endoplasmático rugoso e depois essas proteínas são encaminhadas para o Golgi, que vai dar origem às vesículas de secreção. Então, a tireoglobulina iodada, ela é formada assim como toda proteína é formada. Transcrição, tradução, envio para o retículo sarcoplasmático e envio para a cavidade folicular por vesículas membranosas, né? No processo de exocitose. Aqui, na cavidade folicular, a gente vai ter a maior parte da ligação da tireoglobulina, que é essa proteína sintetizada pela célula folicular e rica em resíduos de tirosina, com iodo, formando então tireoglobulina iodada. O que acontece é o seguinte, assim como o TSH se liga a receptores, né? Estimulando a síntese dessa tireoglobulina iodada, esse hormônio também estimula o processo de endocitose de coloide com tireoglobulina iodada, para que essa tireoglobulina com suas tirosinas ligadas ao iodo entrem de volta, né, no sentido de entrar na célula folicular, da cavidade folicular para dentro da célula folicular. Vesículas lisossomais vão liberar enzimas digestivas aqui nessa vesícula aí contendo coloide e tireoglobulina iodada, vão quebrar aqui, vão digerir essa tireoglobulina iodada em pedaços menores que vão então dar origem a monoiodotirosina e diiodotirosina, né? Aí essa monoiodotirosina, que é uma tirosina com iodo ligado, pode se ligar a uma diiodotirosina formando o T3, ou duas diiodotirosina podem se unir formando o T4, que serão então secretados na corrente sanguínea. Um ponto interessante dessa síntese dos hormônios tireoidianos e secreção dos mesmos, né, é entender que no caso dos hormônios tireoidianos existe um armazenamento maior do precursor desses hormônios, que é a tireoglobulina iodada na cavidade folicular, né? Então, quando uma pessoa chega a ter carência da secreção, né, ou hipossecreção desses hormônios tireoidianos, é porque isso já vem acontecendo há um tempo maior, visto que a gente tem reserva desses hormônios, né? Então, vale a pena chamar a atenção. Então, aqui é a mesma história, só que eu estou mostrando a célula folicular, né? Aqui, então, eu vejo a membrana dessa célula folicular. Essa parte da membrana é a parte que está em contato com o vaso sanguíneo. Então, a gente vai ter as bombas de iodeto capturando o iodo, né? Esse iodo, ele vai ser convertido, né, pela peroxidase na forma I2, né? O íon iodeto vai ser convertido na molécula de iodo para que essa possa se ligar à tireoglobulina. Por outro lado aqui, a gente pode seguir o caminho de síntese de tireoglobulina a partir do retículo endoplasmático rugoso, onde ocorre a tradução, vai para o Golgi, do Golgi vai para vesículas secretórias e vai para a cavidade folicular. Lá na cavidade folicular, a tireoglobulina encontra o iodo e ocorre então a iodização e a conjugação, né? Essa tireoglobulina iodada, ela vai ser endocitada por um processo de pinocitose, vai se fundir com vesículas dos lisossomos, né? Que vão quebrar, então, essas
moléculas de tireoglobulina iodada, gerando T3 e T4, que serão secretados na corrente sanguínea. Cabe ressaltar que a maior parte da secreção da célula folicular é o T4, é a tiroxina, e uma pequena parte é o T3. Isso porque o T4 ele é transportado muito mais facilmente pela corrente sanguínea. Porém, quando chega na célula-alvo, esse T4 perde um iodo, será convertido em T3, e o T3 é que vai ter a responsabilidade pelas ações, né, dos hormônios tireoidianos. Bom, vamos falar agora sobre os efeitos ocasionados pelos hormônios da tireoide depois que eles viajam pela corrente sanguínea, ligados a uma proteína carreadora, né, por causa da presença do iodo. Eles têm um mecanismo de ação parecido com o mecanismo de ação dos hormônios lipossolúveis. Então, esses hormônios viajam ligados a uma proteína plasmática, penetram nas células-alvo e vão se ligar em receptores intracelulares, né? Como eu disse, esses hormônios tireoidianos, eles vão agir em praticamente todas as células do nosso corpo. E eles vão agir por quê? Porque eles têm um papel de regular o metabolismo celular, o crescimento, o desenvolvimento e a atividade do sistema nervoso. Coloquei isso aqui até em negrito, né? Porque é muito importante aí o papel dos hormônios tireoidianos no crescimento, no desenvolvimento e na ação do sistema nervoso. Vamos detalhar um pouquinho melhor esses efeitos, né, ocasionados pelos hormônios da tireoide nas células-alvo. E de forma resumida, eu separei os efeitos metabólicos em um slide e os efeitos sistêmicos em outro, né? Vamos começar com os efeitos metabólicos, porque eles são muito intensos e importantes. Então, primeira coisa importante a se dizer é que os hormônios tireoidianos aumentam a atividade metabólica de quase todos os tecidos do organismo. De que forma, né? Na verdade, em presença dos hormônios tireoidianos, existe nas células-alvo um aumento da produção de energia, da produção de ATP. Isso é possível porque ocorre um aumento do tamanho e do número de mitocôndrias, né? Isso está diretamente relacionado a uma maior formação de ATP, porque a mitocôndria é a organela onde ocorre ali as vias metabólicas que levam a maior produção de ATP, né? O ciclo de Krebs, a cadeia transportadora de elétrons. Então, aumentando o número de mitocôndrias, o tamanho dessas mitocôndrias, eu terei consequentemente uma maior formação de ATP, uma maior disponibilidade de energia para o organismo, né? Além disso, os hormônios tireoidianos aumentam a atividade da bomba sódio-potássio ATPase, né? Ocorre um gasto maior de ATP, consequentemente uma produção maior de ATP, gerando também mais calor. Estimulam o metabolismo de carboidratos, é muito interessante isso, né? Os hormônios tireoidianos, eles facilitam o uso dos carboidratos para a produção de ATP, estimulam a glicólise, que é a quebra de glicose para a formação de ATP, a glicogenólise, que é a quebra do glicogênio no fígado, né, e no músculo para a liberação de glicose, e a gliconeogênese, que é a síntese de glicose a partir de precursores não glicídicos, né? E também a gente pode dizer que o T3 e o T4 são hormônios muito importantes para estimular o crescimento, né? Aí eu pus até aqui embaixo que juntos com o GH e a insulina aceleram o crescimento corporal e também o desenvolvimento do sistema nervoso. Isso tem muito a ver com o papel do T3 e T4 na proteogênese, estimulando a síntese proteica, né? Isso acaba por estimular o crescimento corporal. Na criança em crescimento, isso é muito importante, né? E no cérebro, tanto no período fetal quanto no período pós-natal, pós-nascimento, a gente vai ter um efeito importante aí do T3 e o T4 estimulando
o crescimento e o desenvolvimento cerebral. Então, como dito anteriormente, né? Resumidamente, o efeito dos hormônios tireoidianos, principalmente o T3, sobre as células-alvo, consiste em estimular a síntese proteica nessas células-alvo, a lipólise, que é a quebra do triacilglicerol em ácidos graxos e glicerol, facilitando o uso de lipídios e exercendo um papel poupador do uso da glicose, né, quando estimula-se a lipólise. A excreção de colesterol é um efeito importante e exclusivo dos hormônios tireoidianos. Quem excreta esse colesterol é o fígado através da bile. E o uso da glicose para a produção de ATP. Bom, então, nós conseguimos compreender um pouquinho dos efeitos metabólicos dos hormônios tireoidianos, né? Vamos falar um pouquinho dos efeitos sistêmicos, os efeitos dos hormônios tireoidianos sobre os diferentes sistemas orgânicos, né? Então, em relação ao sistema digestório, os hormônios tireoidianos, eles vão estimular tanto o movimento quanto a secreção no trato gastrointestinal, favorecendo os processos digestivos, acelerando, né? Estimula o aumento da velocidade do pensamento, tem uma atividade na estimulação das sinapses excitatórias na atividade cerebral. Secundariamente, né? Estimula a secreção de insulina, porque leva a um aumento da glicemia, né? Estimula também a secreção de glicocorticoides, né? E a gente vai verificar o quê? A deficiência desses hormônios tireoidianos durante o desenvolvimento fetal vai ter como consequência um bebê, um recém-nascido com neurônios menores, neurônios menos numerosos, né? E uma mielinização defeituosa, levando a um quadro de deficiência mental conhecido como cretinismo, né? Bom, outro ponto que eu acho importante a gente colocar nessa aula é que existem condições que levam ao aumento da secreção dos hormônios tireoidianos, né? É o frio, a alta altitude e a gravidez. É fácil da gente compreender isso, porque se a gente sabe que os hormônios tireoidianos estão envolvidos numa maior produção de calor, quando a gente está num ambiente muito frio, é interessante que seja ativado o eixo hipotálamo, hipófise e tireoide, né? Nas grandes altitudes, que são locais onde a gente vai ter uma baixa pressão de O2, né? E aí a gente precisa acelerar aí o metabolismo, os sistemas orgânicos para aumentar uma produção de ATP. E na gravidez, porque a mulher está carregando duas vidas nesse momento, né? Aqui eu tenho uma figura bem interessante que resume tudo que eu falei até agora, né? Então, essa primeira figura aqui é uma figura que fala sobre a secreção dos hormônios tireoidianos e essa secreção está diretamente relacionada a um eixo, né? Onde o hipotálamo secreta o TRH, cai no sistema porto-hipofisário, vai agir nos tireotrófos, que são as células da adenohipófise, que vão secretar o TSH na circulação sistêmica. O TSH vai se ligar nas células foliculares dos folículos tireoidianos, estimulando tanto a síntese quanto a secreção do T3 e T4. Lembrando que o que é mais secretado é o T4, que é secretado em maior quantidade, portanto, é transportado com a ajuda de proteína em maior quantidade na corrente sanguínea, mas quem age mais nas células-alvo vai ser o T3, né? Porque o T4 ele perde o iodo e se converte em T3 nas células-alvo. É interessante dizer, né, que devido à presença do iodo, o mecanismo de ação dos hormônios tireoidianos é o mecanismo dos hormônios lipossolúveis, então eles são transportados pela corrente sanguínea ligada a proteínas plasmáticas, principalmente. Eles vão atravessar a membrana da célula-alvo e se ligar em receptores intracelulares. No caso dos hormônios tireoidianos, a ligação do T3 com o seu receptor intracelular ativa a transcrição gênica e a síntese de novas proteínas que vão gerar as respostas que eu falei anteriormente, né? Aqui é importante ressaltar
que a gente precisa conhecer as características estruturais da tireoide, os dois lobos conectados por um istmo, mas a gente precisa compreender a estrutura interna, que são os folículos tireoideus com as células foliculares, que vão absorver iodo, que vão produzir tireoglobulina, que é uma proteína rica no aminoácido tirosina, que é o local onde o iodo vai se ligar. Vão precisar da enzima peroxidase para colocar o iodeto como iodo para se ligar à tireoglobulina e vão fazer uma reserva dessa tireoglobulina iodada na cavidade folicular, né? Quando a gente tem ativação do eixo, o TSH estimula a endocitose dessa tireoglobulina iodada, sua quebra no interior da célula folicular e a liberação do T3 e do T4 na corrente sanguínea. Lembrando que o T4 é o que circula mais. Aqui a gente tem um resumo das funções, né? Essa mitocôndria aqui nos mostra que o T3 e o T4 ele está diretamente envolvido no estímulo da produção de ATP, que é um processo que em condições aeróbias exige a mitocôndria, né? Ele também tem um efeito sobre os diferentes sistemas, né? Acelerando aí os processos de movimento e secreção no sistema digestório, aumento de frequência cardíaca e força de contração no cardiovascular, né? Deposição de cálcio, fosfato no osso e o desenvolvimento do sistema nervoso, né? Então aqui a gente tem um bebezinho com o sistema nervoso central sendo mostrado. Além disso, ajuda nas nossas respostas relacionadas a esse sistema nervoso, ou seja, auxilia tanto no desenvolvimento quanto na atuação, né? Na fisiologia do sistema nervoso. E aqui a gente tem os locais de quebra, de degradação pós-ação, né? Geralmente o fígado metaboliza os hormônios e os produtos do metabolismo são excretados pela urina, que é formada pelos rins. Então essa figura ela resume tudo que eu disse anteriormente, né? Aqui é interessante a gente falar um pouquinho sobre o hipotireoidismo e o hipertireoidismo, porque são problemas mais comuns do que os problemas envolvendo outras glândulas endócrinas, né? A tireoide, ela está muito sujeita, muito suscetível a alterações. E essas alterações tanto podem ser de hipossecreção, ou seja, diminuição da secreção dos hormônios tireoidianos, o que a gente chama de hipotireoidismo, e hipersecreção, que é o aumento da secreção dos hormônios tireoides e hipertireoidismo. Bom, aqui a gente tem duas imagens mostrando as características básicas da hipossecreção e da hipersecreção, do hipotireoidismo e do hipertireoidismo, né? Então, se a gente sabe, né, as funções dos hormônios tireoidianos nas células-alvo, fica fácil a gente entender o perfil de uma pessoa com hipotireoidismo e o perfil de uma pessoa com hipertireoidismo. Basta a gente pensar no efeito do hormônio diminuído na hipossecreção, no hipotireoidismo, e o efeito exacerbado, exagerado do hormônio no hipertireoidismo, né? Então, aqui a gente consegue ver que o indivíduo com hipotireoidismo geralmente é um indivíduo mais gordinho. Por quê? Nós vimos anteriormente que os hormônios tireoidianos aceleram a lipólise, né? Que é a quebra dos triacilgliceróis em ácidos graxos e gliceróis. Então, se eu tenho baixa secreção dos hormônios tireoidianos, eu tenho uma lipólise diminuída. Consequentemente, eu tenho uma lipogênese aumentada, formação de mais triacilglicerol e a pessoa então vai ser mais gordinha. Outra coisa que a gente pode ver nessa figura é que no hipotireoidismo a pessoa sente muito frio. Isso é fácil de entender por quê? Porque se os hormônios da tireoide aumentam a produção de calor em baixa de hormônios tireoidianos, né? No hipotireoidismo, a produção de calor é pequena, portanto, a pessoa sente muito frio, fica mais agasalhada, né?
Em relação ao funcionamento do sistema nervoso, principalmente o sistema nervoso central, eu falei para vocês que os hormônios tireoidianos, eles estão relacionados ao desenvolvimento intrauterino do sistema nervoso e pós-nascimento também, né? Desenvolvimento e funcionamento. Então, as pessoas com hipotireoidismo que não estão em tratamento, elas vão ser mais letárgicas, né? Vão ter as respostas relacionadas ao sistema nervoso mais lentas, né? Caracterizando uma letargia, né? Vão ser pessoas mais sonolentas, né? E pessoas que têm umas respostas reflexas mais lentas também. Já no caso do hipertireoidismo, o que a gente verifica é um quadro exatamente oposto, né? Porque eu tenho uma hipersecreção dos hormônios tireoidianos e aí suas funções ficam exacerbadas, aumentadas. Então, num quadro de hipertireoidismo, o que é que eu vou ter? Eu vou ter uma pessoa mais magrinha, porque ela tem uma lipólise acentuada. Uma pessoa mais calorenta, porque ela vai ter uma produção excessiva de calor. Uma pessoa mais agitada, por uma hiperestimulação do sistema nervoso, né? Uma pessoa mais nervosa, mais agitada, com respostas exageradas, né? E com o coração mais acelerado, uma atividade digestiva também maior. Ou seja, tanto a hipossecreção quanto a hipersecreção dos hormônios tireoides, tanto o hipotireoidismo quanto o hipertireoidismo, são extremamente prejudiciais ao organismo da pessoa. Cabe ressaltar que o hipotireoidismo e o hipertireoidismo podem ser classificados em primários, quando o problema é na própria glândula tireoide, é na célula folicular, secundário, quando o problema é a nível de adeno-hipófise e podendo ser até terciário, né? Quando o problema é no hipotálamo, tá certo? Então, a classificação do hipotireoidismo e do hipertireoidismo pode ser mais comumente em primário e secundário, né? Então, o hipotireoidismo primário, ele pode resultar da falência na secreção dos hormônios tireoidianos, o T3 e o T4. Então, o problema é, no caso, na glândula tireoide, né? Pode ocorrer também a falência na produção dos hormônios tireoides por falta de iodo, o que não é muito comum hoje, porque foi adicionado ao sal de cozinha o iodo, né? Então, hoje a gente compra sal iodado, e aí diminuiu muito esse hipotireoidismo primário por deficiência de iodo. O hipotireoidismo secundário, como eu disse, está relacionado a problemas nos tireotrófos ou nas células produtoras de TRH. Então, alguns livros colocam com os dois como secundários, deficiência de TSH e TRH. O hipertireoidismo primário pode ser um tumor de tireoide ou uma doença chamada doença de Graves. As causas do hipertireoidismo secundário é excesso de TSH ou TRH. Mais adiante, né, a gente pode falar mais um pouco sobre esses tipos de hipo e de hipertireoidismo, mas eu fico por aqui porque o objetivo desse vídeo era entender um pouquinho da secreção, da síntese, da ação e da regulação dos níveis de hormônios tireoides. Então, entendendo que os hormônios tireoidianos aceleram o metabolismo, aceleram o crescimento e o desenvolvimento, nós vamos ver que baixas taxas metabólicas, na questão da gravidez, no frio, a gente tem um estímulo do eixo e o aumento desses hormônios. Espero ter ajudado e até a próxima aula.